Deus possa abençoar a vocês e que esteja sendo uma bênção. Amém? Bom, nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre a fé. Então, a gente começou falando sobre o conhecer a vontade de Deus, depois a importância da palavra para conhecê-lo, né, para tirar cada um de nós da morte espiritual. Ontem nós falamos um pouco sobre entrega total. É necessário fazer uma entrega total da nossa vida a Deus para que Ele possa agir em nós. E hoje nós vamos ver que a entrega total e a fé têm uma interligação muito próxima, pois a fé também, muitas pessoas acham que a fé é sentimento, tá? E não é. A fé é ação, é o agir. Então, vocês vão ter um estudo breve, mas eu acho que vai deixar cada um de nós entendendo o mínimo sobre fé. E eu espero que vocês gostem e que nós possamos praticar essa fé todos os momentos da nossa vida. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês novamente, para que vocês possam, para que a gente possa ganhar um tempo, né? Bom, vou fazer uma breve oração, só para pedir a iluminação do Espírito Santo, e nós damos seguimento. Querido e amado Deus, estamos aqui mais uma vez agradecidos ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos proporcionou, para estarmos aqui nas primeiras horas da parte da manhã do dia, e queremos que o seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, tanto em meus lábios como também em nossos ouvidos, para aprendermos, praticarmos e avançarmos para a honra e glória do seu santo nome. Perdoe nossos pecados, nos purifique, nos guarde, é o que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, então, vamos então para o nosso primeiro texto de hoje. O nosso primeiro texto de hoje vai estar em Romanos 10, verso 17. Fala um pouquinho aqui como que nós conseguimos fé. E aí interliga com o nosso segundo dia. Vocês estão vendo que as mensagens, elas vão se interligando, elas têm um raciocínio lógico. Foi essa a ideia que a gente, Deus colocou para nós colocarmos cada um desses dias. E aqui diz assim, ó, assim então a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ter outros textos, não hoje, mas na Bíblia, inclusive 2 Pedro, também diz que é ouvir e obedecer. Então, nós estamos vendo aqui que a palavra de Deus, de fato, ela tem um poder muito grande, como nós vimos no segundo dia, né? Ela nos ajuda a viver espiritualmente, a limpar a nossa mente, como nós vimos, a nos entregar total e ainda nos trazer essa fé. Uma fé que nós precisamos estudar um capítulo. O capítulo de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, vai nos ajudar a entender muito sobre fé. E diz que, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Nós temos algumas palavras em grego para fé. Aqui, nós temos uma palavra chamada pistis. Essa significa confiança, lealdade, convicção. Esta palavra denota conduta mental em um padrão de vida. E nós temos uma outra palavra que é fé, que é emuná. E essa fé, emuná, produz obras. Tá? É uma convicção na fidelidade de Deus que produz algo. Produz a vontade de Deus. Tá? E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Hoje, como eu disse para vocês, se diz que fé é um sentimento, né? Você vê, deixa de ver e tudo bem.
Mas a fé é confiar em Deus a um ponto de receber sem ter recebido. Isso é a fé que a Bíblia nos apresenta como cada um de nós tendo. É como se vocês tivessem em fé que vocês já chegaram no último dia desse detox. E que vão conseguir concluir, sim, porque vocês já estão no sétimo. Estão entendendo? Isso é a fé. A fé é você não viu Jesus voltar nas nuvens do céu, mas você tem fé, convicção de que você vai estar lá. E Jesus vai aparecer na nuvem do céu e você vai estar para subir com ele. E essa é a fé. Fé é certeza. A palavra certeza, em grego, é upostasis, que significa essência e realidade. Não é certeza em algo que não vai acontecer. Não, é certeza naquilo que é realidade. Jesus vai ser real. Ele vai estar nas nuvens do céu no momento certo. Tá entendendo? Fé não é cega. Deus nos mostra através das evidências, que é o que está no texto. A evidência das coisas não vistas. Mas o que acontece? Deus vem através dos tempos, mostrando evidências de que você está no caminho certo, de que a sua fé é essa fé mesmo, que prova a cada momento. Vou dar um exemplo, por exemplo. Não é o tema de hoje, mas, por exemplo, até cerca de 80 anos atrás, o pessoal não acreditava que Nabucodonosor era de fato rei na Babilônia. Não tinha nada sobre Nabucodonosor na história, absolutamente nada. E aí Daniel ficou em maus lençóis, né? Porque ele falou Nabucodonosor, mas o pessoal achava que era outra pessoa. Até cerca de uns 80, 90 anos atrás, acharem tijolos com o nome Nabucodonosor. E aí Daniel ficou grande. Ou seja, Deus engrandeceu a palavra dele, porque Daniel falou de Nabucodonosor enquanto muitos não acreditavam, quase todos não acreditavam. Agora tem uma evidência, ou seja, você crê, porque você ouviu ali, ó, pessoas há 100 anos atrás tinham que olhar Daniel, ver Nabucodonosor, crer que estava certo, sem saber de fato, mas pouco tempo depois, Deus mostra a evidência. E aí prova a sua fé estava correta. A sua fé crê antes mesmo de saber. Isso é fé. Amém? Isso é fé. E nós temos em Hebreus 11, verso 5, falando sobre Enoque. Que Enoque é um exemplo muito bom disso. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho que agrada a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado. Obviamente, irmãos, Enoque, nós não podemos dizer aqui que Enoque sabia que ia ser transladado naquele instante como aconteceu, tá? Mas ele sabia que em algum momento seria. Porque Jesus, ele tinha convicção, ele já tinha sido mostrado que Jesus viria nas nuvens do céu e o levaria. E ele teve essa fé tão poderosa que só foi antes do tempo. Mas ele crê. Ele já se vê sendo transladado. E, de fato, Deus mostrou a evidência. Estão entendendo? Isso é muito bonito. Enoque. Nós somos Enoques. Deveríamos ser Enoques hoje. Ter essa fé. E logo, logo, seremos transladados juntamente com o Senhor. O verso 6 diz que, porém, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente os buscam. Como que vamos conseguir adentrar na Canaã celestial? Se a gente não crê que Deus existe,
se nós não crermos que a palavra dele é uma palavra que ele mantém sempre sólida e viva. Pessoas hoje dizem que a Bíblia, não, a Bíblia foi escrita há muito tempo, deve ter vários erros aí, deve ter alguma coisa aí errada ali, errada aqui, a gente não pode confiar na Bíblia. Não, nós precisamos ter fé. E as evidências que a Bíblia nos mostra é mais do que suficiente para crer nesse livro. Tem um capítulo de Jeremias 25, verso 12. Eu gosto desse texto demais. Fala sobre que a Babilônia nunca mais seria habitada. E, pasmem, até hoje ela não é. O local ali da Babilônia até hoje não é habitada. 2 pessoas tentaram habitar ela. Uma foi o próprio Alexandre o Grande, acabou morrendo aos 32 anos e até hoje é muito obscuro a morte, né? Falaram de várias coisas. E o segundo foi Saddam Hussein, que é da nossa época, né? Eu já tinha acho que cerca de uns 9, 8 anos quando ele morreu. Então, você vê que a evidência está ali. Deus falou e não é habitada. Tem outros vários na Bíblia que nos mostram como Deus é um Deus que cumpre o que fala, né? Ó, agora eu vou passar um pouquinho sobre o Hebreus para a gente finalizar lá no finalzinho do verso. Aqui agora começou a galinha aqui do vizinho. Então, ó, vamos ver aqui. Noé creu sem ver chuva, sem nunca ter chovido na vida. Mas ele, por crer, ele fez o quê? Salvou a sua família e a humanidade. Estão verificando? Ele crê, nunca tinha chovido na vida, não é possível. Todo mundo, Noé, você é louco, você não bate bem. Mas quem se salvou? Quem crê antes de ver. Noé já vislumbrou a chuva antes mesmo de ela cair. E graças a isso, graças a confiar em Deus totalmente, ele conseguiu se salvar com a família. Abraão creu sem saber para onde iria. Por exemplo, saiu da parentela sem saber o que ia acontecer. Saiu do seu conforto, tinha tido tranquilo perto da família, muito dinheiro, estava tudo bem, tinha o que comer, estava tudo maravilhoso. Deus falou, sai dela. E ele não titubeou, saiu. Primeira prova que acontece, fome. E aí ele já dá uma titubeada agora no sentido errado, porque não era para ele ir para o Egito, mas agora ele vai para o Egito. E aí tem aquele problema da mentira e etc. Depois ele vai e entrega o filho a Deus, crendo que ele poderia ressuscitá-lo. Olha isso. Ele vislumbra, não, meu Deus vai ressuscitar meu filho, então eu vou fazer a vontade dele. Olha que coisa maravilhosa. E pela fé, ele não precisou sacrificar, né? Muito bonito. Outro é Moisés, creu em Deus e Faraó, agora nesse momento, ele liberta, né? No caso, Moisés liberta do Egito e o mar se abre. Entre outras várias maravilhas que Deus operou através de Moisés. Mas por quê? Porque pela fé, Moisés viu aquele mar abrir. Porque eles não poderiam ficar ali, senão eles morreriam. E a única opção que ele tinha era o mar abrir. E Moisés, então, creu totalmente em Deus. E aquele mar abriu ao meio. Raabe, pela fé, acreditou em Deus sem saber. Ela não tinha um convívio com Cristo, com Deus, ela não tinha esse convívio. Mas por ouvir, você viu que fé pelo ouvir? Lembra o primeiro texto que nós vimos? Raabe ouviu falar de Deus e ela creu. Ela viu Israel tomando Jericó antes mesmo de ser tomado. Ela conheceu, ela crê. Mesmo uma pagã, muitas vezes creu mais do que muitos do povo de Israel. Por isso a maioria morreu no deserto, né? Então aqui
eu gosto muito da questão de Raabe, eu estou bolando alguma coisa para fazer uma pregação sobre ela, porque é uma mulher que merece uma atenção especial, porque é uma pagã que ouviu de Deus e teve mais fé do que muitos que viram o mar abrir e coisas maravilhosas acontecer. Outros, nós temos a era dos juízes. Hoje eu tive que dar uma mudada de local aqui é muito barulho. Amanhã eu volto para o local anterior. Juízes, por exemplo, fizeram maravilhas. Vocês conhecem, aqui eu coloquei uma relação aqui de Gideão, mas você vê Sansão, vê outros vários juízes que tiraram o povo de Deus das supremacias ali, que teve vários, né? Quando tá bem, tá com Deus, as coisas aconteceram muito bem. Saíram de Deus, começaram a ser vassalo de outros reinos. E quando isso ocorre, um libertador é colocado, um juiz. E esse juiz, então, interpela pelo povo, liberta esse povo. Enquanto ele vive, o povo fica bem. Quando ele morre, a fé do povo morre junto. E era assim que funcionava na época dos juízes. E espero que não esteja funcionando na nossa geração hoje, pelo menos para nós. Outros também são os profetas. Elias botou fogo do céu, queimou todas. Você conhece bem a história, não vou me atentar aqui porque a gente precisa ganhar tempo, você sabe muito bem, mas eu estou colocando aqui pessoas que estão aí no livro de Hebreus 11, para que vocês possam ver que a fé não é um sentimento. A fé produz obra, a fé produz fogo a cair do céu, a fé produz chuva quando não se vê, a fé produz mar abrindo. Vocês estão vendo? Todas, exatamente todas as pessoas produziram obras. A Raabe foi lá e colocou a vida dela à prova, guardou os dois espias. Então vocês veem, fé produz obras. Também temos Daniel. Você acha que Daniel, se ele fosse qualquer um ali, que ele vivesse igual Abraão vivia, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Você acha que ele ia conseguir sair dessa cova dos leões vivo? Obviamente que não. E ele sai da cova dos leões o quê? Ó rei, estou aqui por quê? Porque não tenho pecado nem contra Deus e nem contra ti. Eu não errei nem contra um nem contra o outro. E Deus então me guardou das feras. Daniel, um homem de Deus. Os amigos de Daniel, não, ou você se ajoelha perante a estátua, ou vão para a fornalha. E eles, então, nós vamos para a fornalha. Ou seja, fé. Eles creu que Deus os levaria em algum momento para Canaã Celestial. Eles tinham essa convicção de que morreriam, mas morreriam em Cristo. Obviamente, a fé deles foi tão grande que eles não precisaram morrer naquele dia. Deus seja louvado por isso. E eu gostaria aqui de mostrar para vocês Hebreus 11, verso 39. Diz o seguinte: e todos estes quem? Todos estes que nós acabamos de ver, tendo obtido um bom testemunho através do quê? Através da fé. Fé produz obras, testemunhos são obras. Fé não é vazia. Não receberam a promessa. Mesmo assim, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Opa, Roberto, como isso? Sim, eles morreram crendo que receberiam a promessa, que eu e você temos também que crer. Jesus vindo das nuvens do céu. Tirando Enoque, todos os outros, Elias também, né? E Moisés, todos os outros que nós vimos aqui, eles não receberam a promessa ainda. Qual promessa? A promessa de Jesus vindo nas nuvens do céu. Mas já morreram crendo. Morreram como se Jesus estivesse voltando nas nuvens do céu. Eu e você temos uma oportunidade muito clara. As coisas estão acontecendo muito rápido e parece que Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. E nós vamos conseguir receber talvez essa promessa de ver Jesus vivos, de Jesus nas nuvens do céu. Que nós possamos ter fé nisso. Fé
Não é, eu acredito. Jesus vai vir nas nuvens do céu em algum momento. Não. Fé é você já estar vivendo como se Jesus estivesse agora, nesse momento, nas nuvens do céu. E isso vai te trazer o quê? Bom testemunho. Hebreus 12, verso 1, que é o Hebreus 11, finaliza em Hebreus 12. Diz o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas. Vou passar um caminhão aqui. Deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão grande, que tão de perto nos rodeia, e corramos com a paciência a corrida que está proposta diante de nós. Esse texto de 12:1 diz que agora chegou a minha vez. Agora chegou a sua vez de ser um Moisés, um Abraão, um Daniel, os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de demonstrar o bom testemunho, produzir as obras que a fé faz com que elas aconteçam. Obra não salva, nós sabemos disso, somos salvos por quê? Pela fé. A fé é crer que eu já me salvei. Isso é o que nós precisamos para hoje. A fé não é somente, eu tô fazendo as coisas e tal. Não, fé é crer que Jesus está nas nuvens do céu e eu estou aguardando ele. Por quê? Porque ele está fazendo uma obra em nós. Agora chegou a hora de a gente correr. 1 João 5, verso 4. É o último texto de hoje. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo? O que vence o mundo? O que vence as dificuldades? Os problemas da vida? O que vence? A minha e a sua fé. Precisamos de fé para entrar na Canaã Celestial. Precisamos de fé para adentrar a presença do Pai. E o meu desejo para cada um de nós é que sejamos homens e mulheres de fé, vivendo pela fé e obtendo pela fé a graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. E amanhã nós vamos falar sobre oração. Mais um elemento crucial para que nós possamos estar limpando a nossa mente. Fé é não somente crer naquilo que não se vê, é confiar totalmente que Deus já te entregou, mesmo antes de ter te entregado. Uau!